dia e um feliz sábado para você. E aí, você dormiu bem? Sonhou? Acordou animado? Como tá o seu dia? Hoje eu vou falar uma historinha da hipotenusa. Tá vendo a hipotenusa aqui? Ela é uma gatinha bastante arisca, sabe? E eu duvido que ela fique aqui até o final, mas vamos ver, né? Então, eu vou contar uma historinha de um dia que nós íamos viajar. E aí, sabe o que aconteceu? Nós arrumamos as malas, as pessoas estavam esperando por nós íamos pegar um ônibus e na hora de sair, a gente tinha que conferir onde estava o Sênio e a hipotenusa para que eles não ficassem trancados em algum lugar e acabassem morrendo de fome ou de sede. E o Sênio tudo bem, estava todo frajola por aí, mas a hipotenusa sumiu. E nós procuramos e nada. E as pessoas estavam esperando por nós, e nós procurando a hipotenusa. E ela quietinha, sabe o que acontece? Ela ficou com muito medo quando viu aquele movimento de arruma mala, arruma bolsa, pega uma coisa, pega outra. E aí ela se escondeu e ninguém conseguia achar. Ela achava que estava em segurança, mas ela não estava. Até que num determinado momento, depois de mais de 20 minutos, ela resolveu miar. Miau, miau. E quando a gente ouviu os miados, a gente achou a hipotenusa. E aí nós a colocamos em segurança e pudemos viajar. Sabe, Jesus fala que quando nós oramos e clamamos, e se nós tivermos fé, Ele vai escutar a nossa oração. Você já precisou de fazer uma oração porque estava numa situação difícil e daí Jesus ouviu sua oração? Então, Ele ouve a nossa oração. Como Jesus é legal conosco, né? E nós, como que somos com Ele? Será que nós chamamos por Jesus, conversamos com Ele? Fica aí uma perguntinha para você. Vamos orar? Querido Jesus, nós agradecemos o seu amor por nós, o seu sacrifício na cruz e a salvação. Queremos pedir que o Senhor ouça sempre as nossas orações, que o Senhor as atenda conforme a tua sabedoria e a tua vontade, e que nós possamos sempre ter fé em ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Um feliz sábado para você e para sua família.
Bom dia, que bom estarmos juntos novamente para o estudo da Palavra de Deus. Estamos juntos para estudar mais uma vez, para participarmos do culto. Que bom estar com você aqui. É bom podermos adorar, louvar e glorificar o nome de Deus. Eu quero começar hoje falando de um amigo. Eu quero cantar sobre esse amigo. Ó, que amigo em Cristo temos. Vamos cantar este hino, que o nosso tema hoje é sobre se meu povo orar. Vamos cantá-lo com alegria? Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos orar? Querido Pai, estamos abrindo a Tua Palavra mais uma vez para estudar nesta manhã. Queremos pedir a Tua direção e o Teu cuidado sobre nós, para que através do Teu Espírito Santo Tu fales ao nosso coração, nos guiando, nos conduzindo e fortalecendo ao Teu lado. Que o Teu Espírito Santo também abra o nosso entendimento para entender esta mensagem e nos dê discernimento para colocá-la em prática em nossa vida para a Tua honra e glória. Pai querido, fala ao nosso coração, pelo Deus do Espírito Santo, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje nós encontramos o texto inicial em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu quero ler com você dos versos 11 até os versos 16. Aqui está falando, esse contexto dessa história aqui, é uma aliança que Deus está fazendo com Salomão, quando Salomão finalizou a construção do templo, que Davi queria ter construído, mas Deus não permitiu.
Salomão construiu isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E Salomão agora está fazendo a dedicação, a sua oração de dedicação. Então, há um trecho dessa oração que nós queremos tirar para a nossa instrução e a nossa orientação. Comecemos no verso 11. Você encontrou? Então vamos ler. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de oração. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus escolheu este lugar e santificou esta casa para que o nome dele fosse exaltado. Bem, como eu já disse, é o contexto da dedicação do templo, na oração de dedicação do templo que Salomão fez. Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, patriarca da realeza de Israel, desejava construir um templo de adoração a seu Deus. Isso como um ato de dedicação e expressão do seu amor pelo que Deus havia feito por ele. Ele reconheceu que Deus o tirou do pastoreio de ovelhas e o colocou como o líder máximo do povo de Israel. Uma ascensão fantástica, falando-se socialmente. Deus, porém, disse a Davi: não, você não vai fazer isso. Você é um homem de guerra, você derramou muito sangue, então você não vai fazer isso. E Deus também está presente entre o povo, entre o seu povo, se disser: esta não é a função para você. Às vezes a gente pensa que isso que eu quero, mas Deus diz: olha, essa não é a melhor coisa para você fazer. Lembre-se, Deus também está presente quando Ele diz não. Por enquanto, não. Eu tenho em mente outra pessoa, ou tenho em mente para você outra coisa. Isso não é um sinal de rejeição da parte de Deus. Isso simplesmente revela o fato de que Deus tem planos diferentes. Deus ainda está no controle. Deus amava muito Davi, tanto é que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E o enalteceu por desejar em seu coração construir um templo. E quando Deus lhe disse que Salomão, seu filho, seria quem construiria o templo, Davi fez tudo o que pôde. Convocou o povo para apoiar este plano, ele providenciou a madeira, os ornamentos necessários, tudo o que era necessário para que Salomão pudesse construir tranquilamente. Isso me ensina uma coisa. O trabalho, a causa, a pregação do Evangelho, o alcançar maior número de pessoas é maior do que a pessoa em si. A pregação do Evangelho ao mundo é maior do que eu. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Um pouco antes de morrer, em 1 Crônicas, no capítulo 29, está relatada a oração, uma das orações mais emocionantes registradas na Bíblia, e ali Davi começa, nós encontramos essa oração em 2 Crônicas, capítulo 29, dos versos 14 ao 19, um pedaço dela. E nessa oração ele diz o seguinte: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações
e que da sinceridade te agradas. A humildade e a dedicação foram tão eloquentes e foram tão grandemente expressadas quando ele disse a Deus, sem dúvida pensando no templo que desejava construir, mas quem sou eu para pensar que pudesse contribuir com alguma coisa? Tudo que possuo já é teu. Isso está no verso 14 do capítulo 29 de 1 Crônicas. Algumas vezes você já disse a mesma coisa ao Senhor quando sua adoração e serviço o emocionou e o levou para mais perto de Deus? Eu acho bonito isso. Como ato de adoração e dedicação, vocês precisam se doar generosamente. Então nós voltamos aí e entramos mais ainda para dar. E é isso que nos constrange. Dar para Deus tudo o que temos. Dar para Deus a nossa vida, esse é o objetivo. E assim, então, sob a direção de Salomão, um templo de beleza inigualável foi edificado a Deus. O templo é concluído, chega o momento da sua dedicação, da oração de dedicação. Quando o povo está reunido, Salomão faz a Deus uma oração muito bonita, uma oração especial, que marca a abertura da própria cerimônia de dedicação. Essa oração está no capítulo 6. Você percebe que a oração de Salomão foi uma oração, se você pegar e ler esse capítulo 6, você vai ver que essa oração de Salomão é uma oração bem bonita, apesar de ser grande, ser longa. E essa oração também é extraordinária pelo que Salomão disse a Deus. E ele diz lá, és grandioso demais, Senhor, nem o universo inteiro pode te conter. Será que realmente virás habitar nesse templo que construí? Você vai ficar perto de nós, Senhor? Nós temos muitos defeitos. Deus, pensa na tua reputação, mais ou menos isso que Salomão disse. E então no verso 21 do capítulo 6, ele diz, quando o teu povo orar nesse templo, ouvirás e perdoarás? Nós oramos e pedimos perdão e então, ai de nós voltamos aos nossos velhos caminhos, cometemos os mesmos pecados. Será que verdadeiramente nos perdoarás, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7? Quando um homem pecar contra o seu próximo, ficará do lado do inocente? Isso está no verso 23. E o defenderás, pois é tão difícil para aquele que é inocente defender-se a si mesmo? Quando o povo for derrotado por um inimigo merecidamente por ter pecado contra ti, e for levado para uma terra estrangeira e confessar o seu pecado, arrepender-se, voltar-se para esse templo e orar, Senhor, tu vais perdoá-lo e vai trazê-lo de volta à terra dos teus antepassados? Isso está lá no verso 25 do capítulo 6. Senhor Deus, quando minhas decisões erradas se voltarem contra mim, e quem sabe contra a minha família, e eu merecer o que está acontecendo, mas a minha família não, poderei vir a ti e saber que tu vais abrir os teus braços e me receberás? Essa é a oração de Salomão, uma oração de súplica, de entrega, de reconhecimento do poder de Deus e uma oração de humildade. E então ele fala do estrangeiro, quando o estrangeiro que não pertence a Israel e vier orar nesse templo, tu vais ouvir também a oração para que todos os povos venham a conhecer-te? E então, Senhor, tu amas o estrangeiro, a quem talvez eu ache que não pertence a este lugar. Por favor, Deus, ajuda-me a me lembrar disso. Ao considerar o futuro, Salomão admite a fraqueza do seu povo. E nessa oração ele deseja incluir tudo em sua prece a Deus, a ponto de reconhecer o direito de igualdade dos estrangeiros, de serem ouvidos por Deus. É importante reconhecer que Deus não pertence a ninguém. Deus é o Deus de todos os povos. E seu povo que salva é estendido a todos. O seu amor que salva é estendido a todos. Todos temos acesso. E seus templos de adoração são casas de oração para todos os povos. A missão quer dizer abrir as portas e conservá-las abertas.
No livro Profetas e Reis, na página 46, diz o seguinte: tivesse Israel permanecido leal a Deus, e esse glorioso edifício teria permanecido para sempre, como um sinal especial do favor de Deus ao seu povo escolhido. Um sinal perpétuo. Houvesse o povo de Israel permanecido fiel. E então Deus falou, na noite após a cerimônia de dedicação, Deus apareceu a Salomão em resposta à sua oração. E então ele diz: eu os convido a pensar agora, quero convidar você agora a pensar no que ele disse a Salomão. A primeira coisa que nos impressiona é a soberania de Deus. No verso 12 diz: de noite apareceu Deus a Salomão, e então ele demonstra a sua soberania, mostra que ele é quem estabelece os parâmetros, é ele quem estabelece as normas, ele é Deus. Mas mostra também que ele é quem com muito amor estende a mão para reivindicar seu povo, dar-lhe segurança, para ajudá-lo a caminhar rumo ao futuro. Eu fico pensando quando leio esses relatos e quando estudo e medito nessas mensagens, quão pequenos nós somos e muitas vezes nós queremos dizer a Deus como queremos adorá-lo. Nós não reconhecemos, não aceitamos, não queremos adorar a Deus como Ele pede. Nós queremos adorar como nós achamos que devemos fazê-lo. Então, hoje eu quero levar você a refletir um pouco como está sendo a nossa adoração, como está sendo a minha adoração a Deus. A imagem que eu posso ver aqui é a imagem de um pai com um filho rebelde. Apenas sugere a força do envolvimento de Deus com Israel naquele tempo, bem como com o seu povo atualmente, porque eu acho que nós hoje não somos diferentes do povo de Israel. E então ele começa no verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu louvo a Deus porque aqui nós vemos que existe um povo a quem Deus chama de meu povo. Este é o Deus que ama todo ser humano. E ele diz: há um povo que é meu de modo especial. O antigo Israel, a semente de Abraão, era o povo para o qual Deus tinha maravilhosos planos. Ele tinha planos que Israel pregasse o evangelho a todo mundo naquela época. Mas o povo de Israel reteve a mensagem para si. Deus olha para o seu povo, não como um povo que poderá um dia qualificar-se para ser mencionado como meu povo, mas é o meu povo agora, ele diz. O que ele vê ao olhar para nós? Será que ele vê os defeitos, a mornidão, as nossas falhas? Entretanto, Atos dos Apóstolos, na página 12, diz o seguinte: fraca e defeituosa como possa parecer a igreja, é ainda o único objeto sobre o que Deus concede um sentido especial, sua suprema atenção. Débil e defeituosa, fraca e defeituosa, a igreja ainda é o único instrumento de Deus na face da terra. Por quê? Porque este é o meu povo, diz o Senhor. E aí nós podemos perceber que repousa um enorme amor e compromisso. Não devemos ser descuidados ou insensíveis ao lidarmos com a igreja. Deus está nos observando e Ele se importa conosco. O Israel antigo foi reprovado diante de Deus, sabe por quê? Por causa da incredulidade. Lamentavelmente, essa é a mensagem que está sendo expressa por quase todas as gerações, a incredulidade. A incredulidade daquele povo foi vista principalmente através da sua apostasia.
Notem, o povo de Israel deixou de servir aos deuses, a Deus, e passou a servir outros deuses e outros valores. E com o passar do tempo, Deus, o amante rejeitado, voltou-se para outro lugar. Não é que Deus os amaldiçoou, Deus simplesmente retirou a sua proteção. Nisso nós também podemos perceber estampada a soberania de Deus. Nem o status de Deus nem do povo pode ser tomado como coisa garantida. Ele diz: jamais questione o meu direito de fazer o que eu devo fazer. É mais ou menos o que Jeremias disse quando ele foi no oleiro. O barro não pode responder ao oleiro. Um objeto não pode conversar com o artesão que o fez. O barro não pode dizer ao oleiro o que ele quer que seja feito dele. Então, se meu povo não, diz Deus, se meu povo não, então irei seguir para outro lugar. E ele o fez, abrindo assim a porta para que os gentios entrassem. E essa porta ainda permanece amplamente aberta até hoje, dando um significado à ordem do Ide e da nossa missão de pregarmos a mensagem final da volta de Jesus. Deus não pode ser culpado pelas consequências temporais ou eternas do pecado. Ele nos concede liberdade de escolha, mas essa liberdade envolve responsabilidade. Como Criador e soberano Deus, tem o direito de estabelecer leis físicas e morais para o governo do seu universo e para os seres racionais em particular. A violação dessas leis resulta em sofrimento e, se for persistente, vai resultar finalmente na morte. Os verdadeiros seguidores de Deus sempre foram um povo remanescente. Não remanescentes biológicos de Abraão, mas enxertados, por assim dizer. Filhos da herança de Abraão, filhos da promessa, e firmes e confiantes nas promessas que Deus fez. Essa comunidade seria uma comunidade edificada sobre a fé em Cristo. E a esse povo de Deus, ele faz o seguinte compromisso. De Romanos capítulo 10 e o verso 9. Deus faz um compromisso com ele, com esse povo, com esse seu povo. Romanos capítulo 10 e o verso 9. Veja o que diz ali. Se a tua boca confessar Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu creio que a comunidade de fé a qual nós pertencemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é especial para Deus na atualidade. Nós não somos exclusivos. Nós não somos os únicos salvos, isso nós temos que entender. Mas somos singulares no testemunho que temos de transmitir. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, quando leio as antigas palavras de Deus a Salomão, ouço Deus dizendo assim para mim e para você: se o meu povo for e agir, chuvas de bênçãos lhe sobrevirão. Observe a palavra se. Ela encerra soberania e juízo divino, mas é proferida por um Deus de amor, que é movido por um forte desejo de salvar cada um. O povo espiritual de Deus sabe como deve viver uma vida de fé e obediência a Ele. Ignorância não é o problema do povo de Deus, mas por vezes a desobediência é. Pela vida que levamos como comunidade e individualmente, podemos afirmar ou negar nosso status de povo escolhido de Deus. Eu espero, eu oro e creio que Deus não precisará ir a outro lugar em busca de um povo
que execute a sua missão. Mas ele vai encontrar no seu povo, o povo com a missão de pregar o Evangelho. Note 4 destaques que nós encontramos em resposta à oração de Salomão. A primeira, todas essas respostas estão no verso 14. A primeira é a seguinte: se o meu povo se humilhar. Sabe, a humanidade não cultiva naturalmente, no mundo atual, a humildade. Em vez disso, em tudo que você vê, você percebe orgulho e arrogância. A frase diz: eu posso fazer, eu sou especialista nisso, eu sou o bom. Mas quando servimos a Deus e lidamos diariamente com pessoas, a arrogância precisa dar lugar à humildade. A atitude e o sentimento que Deus procura em seus servos é muito bem ilustrada na descrição que Salomão faz de si mesmo. Depois de se tornar rei, ele disse a Deus, 1 Reis, capítulo 3, versos 7 e 8. 1 Reis, capítulo 3, e os versos 7 e 8, diz o seguinte: agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Olha a humildade de Salomão. Não sei como conduzir-me, não sei como conduzir este povo. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. E então ele pede a Deus: dá-me um coração compreensivo. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 145, diz o seguinte: ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se possuem saber, eloquência ou riquezas. Ele pergunta: andam eles com tanta humildade que eu posso ensinar-lhes os meus caminhos? Posso pôr-lhes nos lábios as minhas palavras? Irão eles me representar? A atitude de Davi, de Salomão, foi de total dependência de Deus. É assim que nós precisamos ser. A humildade leva consigo uma suavidade que elimina a arrogância e o irritante eu sei tudo. A humildade não precisa se vangloriar. E cuidado para não dizer que você se orgulha da sua humildade. A humildade reconhece as fraquezas, reconhece as deficiências. A humildade tem mente aberta, pois está disposta a aprender e receber. A humildade é uma qualidade que todo líder que trabalha na causa de Deus precisa e deve procurar ter. Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Jesus era assim. Temos que ser assim também. Humildade. E então a segunda parte diz: se o meu povo me buscar. Oração e humildade andam juntas. Ele vai descrever o seguinte no livro Obreiros Evangélicos, página 254, diz o seguinte: a oração é a respiração da alma, é o segredo de poder espiritual. E então continua, na página 177, no seguinte: nossas orações devem ser repassadas de ternura e amor. E na meditação matinal de 1956, Filhos e Filhas de Deus, diz o seguinte: os que têm um coração humilde, confiante e contrito, Deus aceita e ouve-lhes as orações. No livro Primeiros Escritos diz o seguinte: quando nos assaltarem tentações e provações, devemos ir a Deus e com verdadeira agonia de alma oremos a Ele. Não nos despedirá vazios, mas nos dará graça e forças para vencer e quebrar o poder do inimigo. Primeiros Escritos, página 73, diz o seguinte: perguntei ao meu anjo por que não havia mais fé e poder em Israel? E sabe qual foi a resposta?
largais muito depressa o braço do Senhor, enviai insistentemente as vossas petições ao trono, persisti nela com fé firmes. As promessas são certas. Crede que recebereis as coisas que pedis e tê-las-eis. Eu, quando falo sobre essa questão de pedir, de orar, eu sempre digo duas coisas. Deus ouve todas as nossas orações. Pode ficar tranquilo. E Ele atende. E a segunda frase que eu digo, cuidado com o que você pede, porque Deus vai lhe dar. Mas com isso virá também a responsabilidade. E talvez Ele não dê para você agora, porque você ainda não apresentou uma responsabilidade suficiente para executar aquilo que Ele tem reservado para você. Deus está dizendo, na realidade, para Salomão e a seu povo, assim como está dizendo a você e a mim hoje, quando tempos difíceis sobrevierem, e pode ter certeza que eles virão, vão vir tempos difíceis, lembre-se de conversar comigo. Quando os inimigos de fora ou de dentro assaltarem, e quando os de dentro são geralmente os mais difíceis, não pense que pode resolver tudo sozinho. Venha, converse comigo, disse Deus. Vamos conversar juntos, vamos arrazoar. Associe-se a mim, diz o Senhor. Pois o Senhor quer estar ao nosso lado para nos ajudar a resolver. Ellen White ainda nos diz, não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito, é o que o Senhor pode fazer por nós. Parábola de Jesus, página 146. No livro Testemunhos, volume 2, página 123, diz o seguinte, sobre o povo de Deus tem brilhado luz acumulada, mas muitos têm negligenciado seguir a luz. E por essa razão, se acham num estado de grande debilidade espiritual. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está perecendo agora. Não hão de ser condenados por desconhecerem o caminho, a verdade e a vida. A verdade que lhes alcançou o entendimento, a luz que lhes brilhou na alma, mas que foi negligenciada e recusada, há de condená-los. Os que nunca tiveram a luz, que pudessem rejeitar, não estarão sob condenação. Que mais poderia ser dito, que mais poderia ter sido feito pela vinha do Senhor? A luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará, a menos que se consintam em ser por ela salvos, vivendo plenamente à sua altura e transmitindo-a a outros que se acham em trevas. Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida. A presença do Senhor em resposta à oração não significa que os desafios sejam totalmente resolvidos. Algumas mudanças tomam tempo, mesmo com o Senhor e o Espírito Santo plenamente presentes. Mudar alguma coisa que a gente gosta é complicado. Por isso, não desanime. Se as questões que você enfrenta não forem resolvidas rapidamente, persista. Deus tem um propósito. Então, a terceira lição é, e se afastar dos seus maus caminhos. Note, se humilhar, orar, e como resultado dessa comunhão, através da oração e da humildade, virá o afastar-se dos maus caminhos. Então ele recomenda, tem que haver um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual, uma reforma, e a reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazerem essa obra, elas precisam estar juntas. Reavivamento e reforma. Isso significa reforma, mudança. A mensagem de Deus a nós, como seres humanos, é simplesmente essa. A sociedade errou
a humanidade errou tremendamente, você errou, eu errei. Observe o mundo em que você vive. Considere a violência sem discriminação que é provocada pelas pessoas completamente inocentes. Quer trabalhando nas Torres Gêmeas de Nova York ou viajando em um trem urbano da cidade de Madrid. Você se lembra de Ruanda? Da Bósnia, da Iugoslávia? Quanta violência, imoralidade, quantas coisas terríveis que a indústria do entretenimento são dirigidas para os nossos lares. E nós permitimos que ela entre aparentemente sem reservas, nos esquecemos que ela não tem lugar em nosso lar e nenhuma reivindicação justa para estar diante dos nossos filhos e também diante da nossa vida. Veja os problemas dessa pandemia pela qual nós estamos passando. Já parou, já acabou, já está voltando. Confusão. Quantas coisas. Considere a avareza dos líderes corruptos da indústria, cuja abundância anseia sempre mais, sempre querem mais. Observe as nações, as multinacionais que manipulam e exploram os pobres, tornando os pobres cada vez mais pobres. E observe como tratamos uns com os outros. Veja as muralhas que construímos entre nós e os nossos semelhantes. As portas que fechamos, em vez de passarmos por ela para tornarmos uma vida, uma família mais unida, um grupo de pessoas mais próximos de Deus. Queridos, esse mundo não é um bom lugar. E nós, na realidade, não queremos passar muito tempo mais aqui. Toda a criação, excluindo o seu próprio coração, e meu íntimo anseia e clama com lamentos e gemidos pelo dia da libertação, pelo dia em que aquele que disse, eis que faço novas todas as coisas, cumpra a sua promessa. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer escolhas. Temos que tomar decisões. Isso diariamente, constantemente. Não podemos fugir delas. Desejo que a Igreja Adventista cumpra a sua missão. Seja conhecida como um povo compassivo de Deus. E então, se meu povo se humilhar, orar, desviar dos seus maus caminhos, o que é que aconteceu? Ouvirei, perdoarei e sararei. Nós chegamos ao centro do Evangelho, ao âmago do Evangelho. Deus diz ao povo de antigamente e a nós, vocês não podem adentrar o futuro sozinhos. Fiquem comigo, conversem comigo, aprendam comigo. Façam escolhas orientadas pela minha pessoa. E quando fizer isso, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei você. Com isso o círculo se fecha. Somos seu povo, o povo de Deus, individualmente e coletivamente. Somos chamados pelo seu nome e principiamos nossa jornada com ele. Mas nos desviamos e, por um motivo ou outro, perdemos nosso rumo no deserto em que passamos. Mas lembrando-nos da voz daquele que disse, se de todo o coração verdadeiramente me buscares, certamente me acharás. Nós o encontramos outra vez e descobrimos que ele já nos encontrou. Então nos achegamos a ele novamente e permanecemos ali para que ele converse. E ouvimos dele então as mais meigas e singelas palavras. Eu perdoarei você, eu sararei as suas feridas, porque eu ouvi a tua prece. O que eu posso ouvir é Deus nos dizendo, os meus olhos, o meu coração estarão sempre com o meu povo. Ele tudo vê. Seus olhos não são cegos para coisa alguma. Ele tudo sabe. O que ele vê, sabe, porém, é filtrado através de um coração repleto de amor e de compromisso para com um povo e para com indivíduos que ainda têm muito a aprender.
Será que a palavra de Deus não é suficiente? Queridos, vamos adentrar ao futuro com segurança, soando aos nossos ouvidos, lembrando que somos o povo da esperança e devemos levar uma mensagem de esperança. E talvez possamos repetir as palavras de Jeremias 14, verso 9. Jeremias deixou uma mensagem para você e para mim. Jeremias procurou mostrar-nos um caminho seguro para seguirmos. Se nós adentrarmos com segurança diante do trono, ouvindo a voz dizendo, eu ouvirei, sararei, curarei. Veja o que diz aqui. Jeremias 14, verso 9, diz-nos o seguinte: Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Eu creio que isso é suficiente, sim. Sim, isso é suficiente. Devemos caminhar corajosamente através dos portais do futuro de Deus, com o coração repleto de segurança, de paz, pois sempre vamos nos lembrar das palavras: eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Que esta mensagem, que estas palavras possam trazer um conforto, uma segurança de que Jesus está dirigindo a sua vida, está guiando os seus passos e está preparando você para morar nas mansões eternas com Cristo Jesus quando Ele voltar. Ele quer levar você para além das montanhas, para o celeste lar, onde Cristo foi preparar um lugar para nos levar a morar com Ele. Eu quero cantar com você agora Para Além das Montanhas, do Celeste Lar. Vamos cantar e lembrar que Deus está conduzindo a nossa vida por esses caminhos tenebrosos, seguros, quando nos buscarmos a Ele de coração. Cante conosco. As montanhas do celeste lar, a cidade santa nos espera já. Muito cansados vamos de subir galgar, mas avante, sempre não desanimar. Perto sim do lar, perto sim. As luzes deste deslumbrante lar, esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com Ele para a sua luz. Perto sim do lar, os profetas antigos nos falaram já da cidade bela de ouro e de cristal. Já nos vem vislumbres, divisamos lá as mansões dos entes que não têm rival. Perto sim do lar, perto sim. As luzes
e esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com ele para a sua luz. Perto sim do lar. Neste lar tão somente poderão entrar os remidos pela graça de Jesus. Nossas vozes juntas hão de livrar em louvor àquele que morreu na cruz. Perto sim do lar, perto sim do lar. Eis as luzes deste deslumbrante lar, esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com ele para a sua luz. Perto sim do lar. Meus irmãos, meus queridos, estaremos lá. Nesta terra linda, sem tristeza ou dor. Aceitai, pois, a mensagem de Jeová. Em seu reino vos receberá com amor. Perto sim do lar, perto sim do lar. Eis as luzes deste deslumbrante lar, esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com ele para a sua luz. Perto sim do lar. Vamos orar? Pai querido, é gratificante saber que Tu estás pronto para ouvir, atender e sarar as nossas feridas, quando Te buscamos e voltamos a Ti. É gratificante saber que Tu estás de braços abertos à nossa espera em cada momento da nossa vida. É gratificante, Pai, podermos ir em Tua direção e receber aquele abraço carinhoso que Tu queres dar a cada um dos Teus filhos. Ajuda-nos a viver dignamente diante da Tua face agora, Pai. Que possamos abandonar tudo aquilo que nos chame a atenção deste mundo e viver vida plena ao Teu lado. Pois sabemos que em breve Tu voltarás e em breve este mundo terá selado a sua história. Permanece conosco. Que esse sábado seja um dia agradável, que a Tua presença fortaleça a nossa vida e edifique o nosso caráter. Permanece conosco nesse dia e usa-nos para levar mais pessoas para junto de Ti. Queremos nos colocar em Tuas mãos, pedindo a Tua presença e a Tua orientação nesse dia, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado desse culto conosco. Foi muito bom estar com você. Que você tenha um sábado agradável, feliz na presença de Jesus. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva-nos. Mande a sua pergunta, consulte-nos. E se você gostou da mensagem, mande para mais pessoas, compartilhe. E se você está assistindo e não é inscrito em nosso canal no YouTube ainda, inscreva-se, para que mais pessoas possam ser despertadas a atenção e o desejo de conhecer mais a respeito de Jesus. Que Deus abençoe você. Que você possa ter um dia feliz e abençoado na presença de Jesus. Que Deus o acompanhe, que Deus o guarde.
Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.